Mais fiel que Abraão, mais obediente que Isaac, mais generoso que Davi e mais sábio que Salomão. Conheça São José, o terror dos demônios. Antes de falar sobre São José em si, a gente tem que entender porque ele foi tão importante para a vida de Jesus Cristo, porque ele foi uma peça fundamental para ser completado algumas das profecias do Antigo Testamento que estão bem focadas na linhagem de Davi. Foi prometido que o Salvador e o Mashiach, o Messias, ele ia vir dentro das entranhas de Davi, que é de sua descendência. Então, nesse ponto, José se faz muito importante, porque se a gente olhar para o Antigo Testamento, que são algumas passagens como 2 Samuel 7,12, que fala: quando se esgotar os seus dias e você repousar junto dos seus antepassados, eu exaltarei a sua descendência depois de você, aquele que vai sair de você, e firmarei a realeza dele. Então, nessa passagem ele está dizendo ao rei Davi, que acaba de se tornar o rei, que essa descendência que vai sair de suas próprias entranhas, das entranhas de Davi, ela vai continuar para sempre, e ele vai firmar a realeza nele. E seguindo adiante, no 1 Reis 11, quando estava tendo uma disputa entre Salomão e Jeroboão, porque o reino de Israel entrou em um conflito, entre essas duas pessoas, pois Salomão tinha abandonado os preceitos de seu pai, abandonado Deus e abandonado todas as leis de Moisés. Deus chega para Jeroboão e diz que vai dar 10 partes de Israel para ele tomar conta, e ele seria dono dessas 3 tribos. Mas ele deixa claro para Jeroboão que ele não tomaria posse de Judá, porque ele tinha prometido para Davi que a luz de Davi ia continuar acesa, mesmo com os pecados de seus descendentes. Então, na primeira passagem que eu li, ele diz que ele vai firmar a realeza em cima da descendência de Davi. Na segunda, mesmo com os pecados dos descendentes de Davi, ele falou que a luz de Davi ia continuar, pois ele tinha um plano para ela. E Isaías, seguindo mais ainda, o profeta diz que grande será o domínio, e a paz não terá fim sobre o trono de Davi, e que sobre o trono será firmado e reforçado com o direito e a justiça, desde agora e para sempre. Então, se você pegar uma linha cronológica, no Velho Testamento ainda, a gente não chegou no Novo, ainda não se tinha Jesus encarnado, não tinha Jesus em carne. Então, na primeira, ele diz que vai firmar uma realeza em cima do nome de Davi. Na segunda, mesmo com todos os pecados que os descendentes de Davi cometeram, a luz nunca ia se apagar até que se fosse chegado o seu descendente que ia firmar essa realeza. E o profeta Isaías diz que quando ele chegasse, que no caso a grandeza de Jesus, esse trono ia se manter para sempre. E sobre a luz do trono de Davi e esse descendente, que no caso é nosso Senhor Jesus Cristo, ele ia ser dono de todos os exércitos de Javé. E pegando essas 3 passagens e seguindo essa linha, isso que cumpre através de José a descendência de Jesus, porque pela tradição judaica você fazia parte daquela tribo que o seu pai fazia. Então vamos ter um exemplo. Vamos imaginar que Maria, a gente não tem isso muito claro, a gente crê que seja de descendente de Davi também, da tribo de Judá. Mas vamos imaginar que Maria era benjamita. Mas como José era o seu pai adotivo e tinha total responsabilidade sobre a mãe e o filho, eles passavam a ser parte da tribo de Judá. E o que dá força a isso é, além da tradição que está explícito na Bíblia, tem o caso também que quando teve uma guerra entre as tribos de Israel, e uma das tribos foi quase toda extinta. E para aumentar a tribo que tinha sido mais afetada, algumas mulheres de outras tribos foram levadas para se casarem com os homens remanescentes, e elas passaram a fazer parte dessa tribo. Então, na tradição judaica, a descendência do homem é a que dá nome para tanto a sua esposa e ao seu filho.
Para aumentar e sustentar a virgindade de Maria, o Pai Eterno deu a ela um companheiro virginal, o grande São José. A vocação de todos os homens é estar a serviço daqueles que são confiados ao seu amor e cuidado. A venerável Maria de Ágreda nos diz, a partir de uma de suas visões, que Deus deu a José total domínio de suas inclinações naturais, de modo que pudesse servir sua esposa Maria. Tanto que há na igreja uma tradição sobre a virgindade perpétua de São José. Maria, ao confiar sua virgindade a Deus, delegou a proteção de seu bem mais precioso a São José. Em São José, Maria teve um reflexo perfeito e um espelho do amor que Deus tinha por ela. O corpo de Maria estava reservado para Deus, mas ela tinha liberdade de dar seu coração a José, o único homem digno dela, o único a refletir perfeitamente o puro amor de Deus. Além da linhagem de José ser tão importante, ele assume um peso muito forte, que é ele se torna pai adotivo do Filho de Deus. Então, quando na Bíblia diz que José era um homem justo, que o Novo Testamento foi escrito em grego, justo não significa o que a gente acha que é justo, é só ser uma pessoa correta e certa. Mas, pegando do próprio grego, o justo, ele também acrescenta que é uma pessoa temente a Deus, uma pessoa fiel às leis que são passadas por Deus, é uma pessoa 100% moralmente correta. Então não é só um justo aos olhos dos seres humanos, é um justo aos olhos de Deus também. E por conta de sua proteção e obediência e a pureza que José tinha nesse projeto de Deus, que ele aceitou essa missão, a Igreja Católica, por tradição, deu o título de terror dos demônios a José, porque o demônio é a rebeldia e rebelião contra Deus. Então essa obediência tão forte e aceite dessa missão fez com que José recebesse esse título de terror dos demônios. E a gente também tem que parar para pensar uma coisa, porque José é uma figura tão importante para o catolicismo, um santo tão importante, né, junto a Maria e vários outros. Porque imagina, se Deus confiou o próprio filho a José, aos cuidados de José, até que ele estivesse pronto para pregar o evangelho e para cumprir essa missão. Imagina o cuidado que ele tem com as nossas orações que a gente coloca, as orações de nós que somos apenas degenerados e pecadores, filhos de Eva. Homens idosos não caminham até o Egito. Foi o que disse Madre Angélica quando lhe perguntaram se São José era um homem velho ou jovem. São José é muitas vezes representado como um homem de idade. Seus títulos dados em sua ladainha, porém, reforçam que José não poderia ter sido um homem velho, mas um homem jovem, casto e viril. Sua missão era salvar seu salvador de Herodes, exercer a autoridade paterna a Jesus, guardar a virgindade de sua esposa e prover a eles tudo o que lhes era necessário. É muito provável, no entanto, que José se sentisse muitas vezes ansioso e vigilante por tamanha importância de suas missões. Aí está, portanto, sua grandíssima confiança na providência divina, sua entrega à condução que Deus o daria para realizar todas suas tarefas, onde, independente de como se sentisse, suas ações eram guiadas pela confiança ativa em Deus. Além de tudo que foi citado já previamente, que a gente acabou de falar relacionado a São José, ele também é um modelo dos trabalhadores, né? Ele é reconhecido por seu trabalho árduo e pelos seus serviços, né? Porque mesmo tendo um serviço tão simples, que era só de um carpinteiro, ele, com esse serviço, ele conseguiu proteger e prover para Maria. Ele literalmente cumpriu o que está escrito em Gênesis 3, que pelo suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes terra. Então ele fez seu papel excelentemente. Não existe nenhuma palavra na Bíblia que São José tenha dito, mas a maior prova que a gente tem são o que Maria e o que Jesus Cristo passaram. Que a gente sabe o que Jesus passou quando já estava homem e o que Maria teve que passar até nos pés do Calvário. Então a maior prova dessa grandiosidade do serviço e do trabalho árduo de apenas um carpinteiro para manter sua família são os frutos dela, né? Que são sua esposa e o seu filho. A igreja invoca São José como seu patrono e protetor por meio de uma confiança inabalável de que ele, a quem Cristo desejou confiar o cuidado e a proteção de sua própria infância humana e frágil, continuará desempenhando do céu sua tarefa protetora, a fim de guiar e defender o corpo místico do mesmo Cristo, o que está sempre fraco, sempre sob ataque, sempre em estado de perigo. Ter São José como seu pai espiritual é deixar-se à mercê daquele que zelou, ensinou, amou e protegeu Jesus e Maria. Isso significa receber de José uma atenção especial.
Nós, como corpo místico de Cristo, temos então certas regalias por parte de nosso Senhor José. São José nos tem como filhos, Do mesmo modo também temos que tê-lo como pai. pois tudo aquilo que um filho pede ao pai com carinho e confiança, Será dado com amor indefectível. São José Rogai por nós.